Neste momento, daremos início ao segundo painel, cujo tema é Programas de Governo da União e do Estado do Maranhão, que impactam as políticas públicas municipais. Esse painel será mediado pelo Dr. Jairo Cavalcante Vieira, procurador do Ministério Público de Contas do Tribunal do Estado do Maranhão, com a participação dos palestrantes, o Dr. Roberto Matos, secretário adjunto de Planejamento do Estado do Maranhão, e o professor Dr. Fernando Sertã Merece, subsecretário de Planejamento Governamental da Secretaria Especial de Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia do Brasil. Passamos a palavra ao mediador do painel, o Dr. Jairo Cavalcante Vieira, procurador do Ministério Público de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Bom dia a todos os web espectadores que estão aqui conosco. Nós continuaremos o nosso evento falando agora sobre o tema que já foi mencionado, que é programas de governo da União e do Estado do Maranhão que impactam nas políticas públicas municipais. Quem falará para nós sobre isso são dois especialistas no assunto. O primeiro deles é o Roberto Marcos, ele é secretário adjunto de Planejamento do Estado do Maranhão. O Roberto Matos, ele é graduado em Economia e tem mestrado na UFMA sobre desenvolvimento socioeconômico. Ele, além de ser secretário do Estado, ele é também membro do Conselho e presidente do Conselho de Administração da CAEMA e conselheiro efetivo do Conselho Regional de Economia. Também é membro da Comissão Estadual para os ODS, que foram mencionados aqui já em duas oportunidades. O segundo palestrante do nosso painel é o professor doutor Fernando Sertã Merece. O doutor Fernando Sertã, ele é subsecretário, melhor dizendo, da Secretaria de Planejamento do Ministério da Economia. Ele é mestre e doutor em Desenvolvimento e Sociedade e Cooperação Internacional. Ele é da carreira de analista de planejamento do orçamento do governo federal e atualmente está trabalhando como subsecretário de Planejamento Governamental do Ministério da Economia. Há uma obra muito famosa de um pensador chamado Thomas Merton, que se tornou o título dessa obra se tornou um provérbio. O nome da obra é Nenhum Homem é uma Ilha. E ele fala sobre as inter-relações e como as pessoas dependem uma das outras, que ninguém vive isolado. Isso também se aplica aos entes federativos. Como foi falado na abertura do nosso evento, nós temos um pacto federativo, e esse pacto federativo ele faz com que União, Estados e municípios tenham relações de interdependência. E aquilo que um faz impacta no outro. E é sobre isso que os nossos palestrantes irão falar, sobre aquilo que a União faz, ou que o Estado do Maranhão faz, e que tem reflexo no poder municipal local. Até porque, e quem trabalha com municípios sabe bem isso, até porque muitos programas estaduais e municipais eles precisam ser inseridos nas leis orçamentárias dos municípios para que os recursos possam ser executados. Então, tudo isso mostra a importância desses dois temas, das duas palestras que nós teremos nesse painel agora. E é para isso que nós passamos a palavra aos nossos convidados. Espero que aproveitem bastante. Doutores, está com vocês. O Roberto está na sequência, né? Okay. Obrigado, Jairo. Vocês conseguem me ouvir bem? Muito bom dia a todas, a todos que nos acompanham. É uma grata satisfação participar a convite da Escola Superior do Tribunal de Contas do Estado, deste evento que, sem dúvida, ele marca uma grande oportunidade, que é o momento de que os gestores públicos municipais, os prefeitos, as prefeitas, estão debruçados com as suas equipes na elaboração, consolidação dos seus planos plurianuais, nesse caso para o quadriênio 2022-2025.
E o evento é oportuno também, porque ele é elaborado em um momento que essa pauta do planejamento, do plano plurianual, ela retorna para o centro do debate nacional, seja em função dos aspectos fiscais, né, as dificuldades enfrentadas pelos entes públicos, seja a União, os estados ou os municípios, face às dificuldades de ordem da arrecadação, face também aos problemas do engessamento orçamentário, né? Boa parte do orçamento já está comprometido com despesas obrigatórias. Além disso, a gente tem recentemente o advento da emenda constitucional 95, né, que alterou os artigos 37 e 165 da Constituição Federal e introduziu uma série de novos elementos que são importantes para o planejamento público, seja a elaboração do PPA em si, mas especificamente com uma força maior a parte do monitoramento e avaliação. E, por fim, também é importante registrar que esse debate ele também ganha envergadura, ganha musculatura diante da utilização por parte de gestores públicos, inclusive municipais, desse instrumento, o PPA, como instrumento também de gestão pública, né? Um instrumento capaz não só de torná-lo, as políticas públicas, um meio de diálogo com a sociedade, como também um portfólio importante para a captação de recursos. Então, quero mais uma vez agradecer ao convite e também aproveitar para cumprimentar o presidente do Tribunal de Contas, o Dr. Washington Luiz, o diretor da escola do TCE, o Dr. Antônio Blackout, e em seus nomes quero também aproveitar para cumprimentar todas as servidoras e servidores do Tribunal de Contas. Quero também aproveitar para cumprimentar os prefeitos, as prefeitas, os secretários, secretárias municipais que estão nos acompanhando, vereadores, vereadoras, e também aproveitar para cumprimentar todas as representatividades da sociedade que estão aqui, e, por fim, os colegas painelistas, que muito me honram em poder compartilhar esse momento desta discussão. Eu vou aproveitar, então, para compartilhar a apresentação e já ir para a parte mais específica do painel. Como foi apresentado, o painel 2 ele trata sobre os programas de governo, no caso da minha apresentação, que impactam as políticas públicas municipais. E para falar desse assunto, eu trouxe um roteiro da apresentação que tem dois momentos, né? O primeiro momento é o pano de fundo, é a discussão mais geral sobre a qual a gente aprofunda a discussão, que já foi ventilada aqui, já foi falado um pouco por alguns que me antecederam, né? E essa questão é a questão federativa. Qual a relação entre a questão federativa, entre esse pacto federativo que o Jairo mencionou e o PPA municipal, né? Isso vendo tanto as dificuldades como oportunidades. Em geral, essa discussão, quando é feita, ela é feita mais sobre o viés das dificuldades, um olhar para o copo meio vazio. E a ideia aqui é a gente analisar as duas partes, ter o olhar tanto para o copo meio vazio como para o copo meio cheio. E o segundo ponto, que é o mais importante da apresentação, é, sem dúvida, aí, o portfólio de iniciativas estaduais que impactam as políticas públicas municipais. E aí eu trouxe um recorte do nosso plano plurianual, focado naquelas iniciativas, seja programas, seja ações, ou enfim, qualquer que seja a forma de execução, seja direto ou seja através de convênios, para demonstrar para vocês o que o Estado tem feito dentro das atribuições municipais, e também pensando alguns instrumentos, pensando a cooperação e a colaboração. Então, a primeira questão, que é esse pano de fundo, eu acho que tem três aspectos que a gente não pode deixar de mencionar. O primeiro é que a Constituição Federal, de 1988, ela trouxe uma assimetria que ela descentralizou as responsabilidades do setor público, mas não houve uma distribuição equivalente dos recursos provenientes da arrecadação. Então, pelo último dado que eu levantei, hoje em torno de 2/3 da arrecadação consolidada dos 3 níveis de governo estão concentradas no governo federal. Então, isso dificulta com que os municípios, principalmente aqueles abaixo de 10 mil habitantes, consigam implementar sozinhos políticas públicas. E aí é exatamente o segundo bloco, que é qual nível de capacidade, seja a capacidade técnica de recursos humanos, seja a capacidade financeira, que esses entes subnacionais, notadamente os municipais, eles apresentam
para cumprimento daquelas responsabilidades que estão ali plasmadas na Constituição Federal. E aí, por fim, existe uma discussão hoje muito evidente, que é a PEC do Pacto Federativo, né, que ela está propondo exatamente que os estados e municípios deveriam ter mais autonomia financeira, né, e para isso as medidas incluem descentralizar os recursos públicos e, ao mesmo tempo, desvincular algumas receitas que estão constitucionalmente vinculadas atualmente. Então, esse é o pano de fundo geral sobre o qual a gente começa a discussão. E como ele se materializa, como que ele pode se manifestar na prática. O primeiro elemento que eu trago sobre isso é a dependência fiscal dos municípios. E aqui eu fiz um gráfico que ele traz um recorte por faixa populacional, pegando os municípios maranhenses e os municípios gerais do Brasil. Então, o que a gente percebe rapidamente nesse gráfico? É que, no caso do Brasil, os municípios acima de 100 mil habitantes, eles apresentam um nível de dependência que é da ordem de 70%, enquanto aqueles que, ou melhor, 52%, enquanto que aqueles que são de até 10 mil habitantes, eles apresentam uma dependência maior, em torno de 87%. Então, a variação entre os municípios acima de 100 mil habitantes e aqueles que são abaixo de 10 mil habitantes tem uma variação representativa comparativamente ao Maranhão. No caso do Maranhão, os municípios maranhenses, essa variação, esse nível de dependência, ele não varia tanto, independentemente da quantidade de habitantes que aquele município possui. Então, no caso maranhense, municípios abaixo de 10 mil habitantes dependem em torno de 95% das suas receitas de transferências do governo federal ou do governo estadual. No caso dos municípios acima de 10 mil habitantes, isso cai para em torno de 72%, mas ainda assim um percentual bastante significativo. Se a gente analisa sobre a perspectiva per capita, né, aquilo que é a receita corrente por habitante por ano, pegando como parâmetro o ano de 2020, a gente percebe que existe um movimento que é parecido com aquele movimento que a gente observou no caso da dependência fiscal. O que a gente observa aqui? A gente observa que os municípios maranhenses, eles dispõem de menos recursos por habitante por ano, o que dificulta a implementação de políticas públicas de forma isolada, apenas pelo município. Então, carece do município, como foi dito aqui por Dr. Blackout, agora recentemente por Jairo, a necessidade dessa interação com outros entes, sejam estaduais, sejam outros entes municipais, ou seja, a própria União. Então, no caso maranhense, que também é muito similar ao caso nordestino, que é uma região que carece de políticas públicas, o desafio é ainda maior, que a população em geral do Maranhão, principalmente falando naqueles municípios que têm uma população extremamente pobre e representativa, a necessidade de políticas públicas ela ocorre em todas as funções de governo. Então, isso gera um desafio muito maior para os gestores públicos no que diz respeito à implementação de políticas públicas. E se a gente percebe do ponto de vista das responsabilidades, aí pegando a Carta Magna como parâmetro, a gente percebe que existe uma delimitação em alguns casos que ela é feita de uma forma muito clara e em alguns casos é feita de uma forma compartilhada. Eu peguei os dois principais exemplos, o exemplo da saúde e da educação. No caso da saúde, como é de conhecimento de todos, a União ela tem essa responsabilidade direta sobre os serviços de saúde, ela organiza e financia o Sistema Único de Saúde. No caso dos estados, tem um enfoque mais voltado para o atendimento de alta complexidade, diagnósticos, terapias, tem uma focalização nesta área. E no caso dos municípios, o atendimento básico, a criação de políticas públicas de saúde e colaboração, naturalmente, com essa rede que atua normalmente como uma comissão intergestores tripartite. E no caso da educação, da mesma forma como da saúde, existe uma delimitação muito especificada. No caso da União, cria política nacional de educação, regula as instituições de ensino superior e ensino técnico. Os estados, eles têm a prerrogativa do ensino médio, a educação de ensino fundamental 2 e o ensino superior. É claro que isso aqui não é uma regra, mas, em geral, é o que acontece, a gente vê o conjunto dos entes federados. E, no caso dos municípios, um foco em creches, educação infantil e educação do ensino fundamental 1. Então, o que a gente percebe, olhando essa primeira parte, é que existe uma dificuldade dos entes municipais de sozinhos proverem políticas públicas.
seja pelas responsabilidades que foram atribuídas na Constituição, seja pela quantidade de recursos que dispõe, sejam recursos materiais, financeiros ou mesmo recursos humanos. E agora um outro olhar para essa questão federativa sobre a visão do copo meio cheio, né? O que a gente tem observado em termos de boas práticas, em termos de tendências. O primeiro aspecto que eu trago é uma tendência de alinhamento entre o planejamento e a gestão fiscal. Por muito tempo, essas duas áreas elas foram separadas na gestão pública, né, com enfoque mais no caixa. E agora a gente tem retomado uma discussão em âmbito nacional da possibilidade e da importância de aproximação do planejamento com a área fiscal, ou seja, de você buscar uma assertividade nas políticas públicas de modo não só a entregar mais resultado à sociedade com menor custo, pensando na qualidade do gasto, mas também na elevação da capacidade da realização de investimentos, considerando que todos os entes subnacionais eles enfrentam um problema de engessamento de despesa por conta do tamanho das despesas obrigatórias. O segundo aspecto também importante é a necessidade das políticas serem alinhadas às agendas globais e recortes de públicos e agendas específicos. O PPA, para materializar no caso que a gente está tratando aqui, ele precisa ser visto como um portfólio capaz de estar alinhado com essas pautas globais, capaz de buscar recursos, capaz de ter um alinhamento institucional que permita não só a promoção do gestor que está por trás daquela política, como também uma maturidade maior para o município de forma institucional. Um terceiro aspecto é a definição e pactuação do modelo de gestão para resultados, tanto com equipes quanto a sociedade. A gente tem observado que, cada vez mais, os PPAs eles estão refletindo os programas de governo, o resultado da plataforma eleitoral, ou seja, aquilo que, em grande medida, explica a motivação da eleição do gestor, ele está plasmado nesse documento PPA, né, considerando que aquilo foi advindo de propostas de governo, de metas que foram apresentadas durante a campanha. Um quarto aspecto é a definição de políticas públicas com base em evidências, com o fortalecimento do planejamento, monitoramento e avaliação. Então, cada vez mais tem se buscado, tem boas práticas no âmbito municipal, estadual, também no governo federal, de políticas públicas que, em todas as suas etapas, seja no diagnóstico do problema, seja no desenho da política, seja na fase de implementação, seja no monitoramento e avaliação, que utiliza evidências, que utiliza casos já realizados, experiências anteriores, que utiliza dados, que utiliza, de fato, um conjunto de informações capazes de ter essa assertividade que a gente está se referindo aqui. Um outro aspecto é o governo aberto, né, a necessidade de participação, transparência e controle social. Isso tem sido uma tendência, tem havido um conjunto de normativos na direção do fortalecimento dessas áreas, e isso, de fato, tem se traduzido como uma política pública, como um bem público. E alguns gestores já implementam isso e já têm frutos institucionais como resultado dessa política voltada para essas áreas. Um aspecto importante também é o governo digital, com foco no usuário cidadão. É claro que isso não é realidade de todos os municípios, mas é uma tendência que busca não só aproximar a população, ter um serviço mais eficiente, como também reduzir custos. Então, é uma tendência também que vale ser registrada. A governança de dados para a tomada de decisão, que tem muita relação com a utilização dessa base de dados de evidências para a implementação de políticas públicas. A ideia aqui é que, de fato, isso seja um meio de tomada de decisão, né? Que as decisões elas reduzam a sua discricionariedade e passam a ser, de fato, algo que tenha ali uma evidência, um foco efetivo para a tomada de decisão. E, por fim, para fazer um elo com a segunda parte da minha apresentação, é a necessidade e a importância, e uma tendência que tem sido observada também, de coordenação e cooperação federativa, né? A gente tem observado muito parcerias com o segundo e terceiro setor, entre entes públicos, seja uma coordenação, uma cooperação horizontal, né, pensando entre os municípios, ou vertical, pensando os municípios com o Estado, município com a União, ou mesmo uma relação tripartite que permita esse fortalecimento.
e isso, sem dúvida, possibilita não só a troca de conhecimento, a troca de experiências, possibilita o compartilhamento de custos, pensando na redução de custos, compra compartilhada de medicamentos, a gente já tem observado coisas nesse sentido, captação de recursos, facilita a captação de recursos, entre outros. Então, no âmbito da coordenação e da cooperação federativa, a gente já observa muitas iniciativas. Só nos últimos 15 anos, por exemplo, a gente teve um crescimento acima de 160% dos municípios consorciados, ou seja, atualmente mais de 4.000 municípios estão consorciados a pelo menos um consórcio público. Então, isso demonstra essa urgência, essa necessidade de cooperação. Além disso, a gente já percebe no âmbito dos estados, e agora o início no âmbito dos municípios também, o crescimento do número de fóruns, conselhos de políticas públicas, essas próprias comissões intergestores. No caso do Estado, para trazer o exemplo estadual, os consórcios interestaduais de desenvolvimento, que além das premissas gerais, tem esse enfoque no desenvolvimento. Então, assim, são formas que são necessárias para a gente transpor essas dificuldades devido à escassez dos recursos, como eu comentei. E isso se tornou, por conta dessas dificuldades, por conta do engessamento orçamentário, deixou de ser um paliativo para os problemas federativos brasileiros e passou a ser realmente uma questão de sobrevivência, principalmente pensando nos municípios menores. E aí, como comentei, essa é a segunda parte da apresentação. A segunda parte, ela visa trazer quais são as políticas públicas que impactam, políticas públicas estaduais que impactam as políticas públicas municipais. Aí, nesse primeiro momento, eu trouxe esse painel que ele demonstra aqui, especificamente para o ano de 2021, o que é que o Estado tem realizado, né, pensando aí uma classificação por função orçamentária, o que é que o Estado tem aplicado de recursos em despesas que, pela Constituição, são prioritariamente de obrigação dos municípios, né? Então, a gente trouxe esse resumo. A principal área, a principal função é o urbanismo, e hoje nós temos, de janeiro a agosto, um total de 365 milhões empenhados, 234 milhões liquidados e 179 milhões pagos nessas funções orçamentárias. E o que significa essas funções orçamentárias na prática? A gente está falando de pavimentação e sinalização de vias urbanas, construção e reforma de praças, mercados, ginásios, escolas de ensino fundamental, creches, hospitais municipais, construção de parques, coleta de resíduos sólidos, transporte de resíduos sólidos, perfuração de poços, aquisição e doação de ambulâncias, construção de pontes, entre outros. Então, aqui é o conjunto de despesas que foram realizadas até aqui, durante o ano de 2021, seja por convênio, seja por aplicação direta, seja fundo a fundo, enfim, são os repasses que são feitos para essas áreas e para esses objetos especificamente. E, além disso, eu trouxe também, e aí essa segunda parte ela visa estimular vocês a buscarem o Estado, no caso falando dos gestores municipais, servidores públicos municipais, a ver no Estado o que o Estado dispõe para firmar parcerias nesse regime de colaboração, né, pensando a importância de que o PPA municipal ele seja elaborado não só considerando os recursos disponíveis pelo município, mas também as possibilidades que são advindas aqui no caso do Estado do Maranhão. Então, a gente identificou 51 iniciativas, e a ideia é depois a gente compartilhar essa apresentação, porque ela traz o projeto, ela traz o contato da pessoa responsável. Então, eu vou apresentar alguns como exemplo, mas a ideia é que vocês possam realmente, no segundo momento, tendo acesso a essa apresentação, buscar essas pessoas, conhecer mais sobre essas iniciativas. Aqui a gente tem programas, a gente tem projetos, a gente tem atividades, tem um conjunto de iniciativas bem amplas do Estado voltados para os municípios. Então, tem por exemplo, que na área da administração, na função de administração, que é o Minha Terra, que ele é coordenado hoje pela Secretaria Extraordinária de Projetos Especiais. É uma parceria com o setor judiciário, com o Poder Judiciário, que busca fortalecer a regularização fundiária. Só que no âmbito da regularização fundiária, se tem iniciativas que visam fortalecer as capacidades municipais na gestão de terras.
Então, para que vocês consigam ter acesso a essa iniciativa, vocês podem entrar em contato com a Fabiana ou com o Jonathan, que são representantes do órgão, e aí, a partir daí, ter, de fato, um detalhamento de como fazer isso. Pelo que a gente percebe aqui, o instrumento é um termo de cooperação técnica, e a gente pode ter um conjunto de informações mais detalhadas. Um outro programa, que aí é um programa do PPA, realmente nosso estadual, do PPA 2023, é o programa Pró-Municípios. O programa Pró-Municípios é uma iniciativa que tem ações na Secretaria de Articulação Política, na Secretaria de Planejamento, na Secretaria Extraordinária de Projetos Especiais, no Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos, que visam prestar o assessoramento técnico aos municípios. Nesse caso, especificamente, dessa iniciativa de número 2, a gente está falando de um assessoramento técnico para fortalecimento dos setores de estatística municipal. Então, por meio de capacitação, por meio da implantação de um banco de dados, o IMESC ele dispõe de um sistema que é intitulado DigiMESC, que é um sistema que permite que os municípios possam ter a possibilidade de fortalecer essa cultura de utilização de dados, de evidências, na implementação de suas políticas públicas, além de outras iniciativas que também pode ser melhor detalhada aqui nesse caso pelo IROSH. Temos também aqui uma iniciativa na área da Fazenda, que é uma parceria com a FAMEN, o doutor Erlani, que deve estar presente, deve saber disso. É uma iniciativa que foi fruto de um convênio que busca, de um lado, fazer com que os municípios ajudem o Estado na fiscalização do ICMS, considerando que 25% do ICMS o Estado transfere aos municípios, então os municípios, ao ajudar o Estado nesse processo de fiscalização, também são beneficiados por um repasse maior. Além disso, também busca um conjunto de informações fidedignas para a elaboração dos índices de transferência desses 25% do ICMS, que são de responsabilidade ou que são de direito dos municípios. Ainda na área da administração, vou destacar aqui um programa, uma iniciativa que é da Secretaria de Planejamento e Orçamento, que é esse órgão do qual eu sou vinculado, que é um assessoramento técnico para a elaboração exatamente do Plano Plurianual Municipal e desenho de uma política pública. Então, o que nós fizemos com essa iniciativa? A gente abriu um edital, nesse edital os municípios se inscreveram e ali fizeram o pleito de o apoio para uma política pública. Então, a gente, nessa primeira fase, está fazendo o assessoramento dos 4 municípios que tiveram os melhores projetos, no caso Arame, Balsas, Barreirinhas e Itapecuru, e esses municípios estão recebendo o assessoramento técnico do Estado para a elaboração dos seus PPAs e também para a estruturação de uma política pública. E essa estruturação dessa política pública, a gente vai ao município com uma equipe multidisciplinar, dependendo de qual seja a política pública, e passa por todas as etapas dela, pensando a utilização das evidências, de dados, enfim, para que haja uma política efetivamente bem desenhada para que mais à frente a gente tenha bons resultados. E aí, para exemplificar, hoje a Bruna, que é a coordenadora desse projeto, ela se encontra no município de Arame, fazendo esse trabalho de imersão. Ela já está lá desde o início da semana, exatamente acompanhando e estruturando uma política pública que é da área da educação, para a melhoria do IDEB municipal. Temos, no âmbito do Pró-Município, também outras parcerias pela Secretaria de Articulação Política que eu comentei, seja na área da capacitação, para prestação de contas, para captação de recursos, parceria com a Escola Superior de Magistratura, com a Escola de Governo, dentre outras instituições. Aqui também com o Instituto de Arquitetos do Brasil, para fortalecimento do ODS. A gente também já iniciou o diálogo, que está até bem avançado, com a Frente Nacional de Prefeitos. Daqui a pouco a Miriam vai comentar mais um pouco sobre essa pauta especificamente e o quanto que é importante para serem introduzidas nos PPAs municipais. Na área da agricultura também temos um conjunto amplo de iniciativa, desde defesa sanitária animal e vegetal, com compartilhamento de recursos, mão de obras, imóveis para acolhimento dos técnicos, enfim, a ideia é que isso seja feito de forma conjunta, efetivamente, para que haja, de fato, uma política mais eficaz, efetiva, eficiente. Também na área da agricultura, uma série de iniciativas voltadas para o fortalecimento da produção, seja produção na área de pecuária, seja na área agrícola, realmente para pensar essa cooperação Estado-município.
passando aqui rapidamente para que vocês também conheçam outras iniciativas, eu não posso me alongar muito no tempo. O Maranhão Quilombola, a questão de levar máquinas motoniveladoras para melhoramento de estradas vicinais, né, para facilitar a conexão com as comunidades quilombolas sedes municipais, para dar maior visibilidade a essa parcela da população. Então, também tem o contato do Gerson, que é o secretário de Igualdade Racial, o próprio Mauro, que é o coordenador da política. Na área da pesquisa também temos projetos interessantes, né, para fortalecimento de setores específicos. A FAPEMA, que é a nossa fundação de amparo à pesquisa, tem um conjunto de editais, vocês podem entrar em contato com o Maurício Sá para conhecer quais são aqueles que são voltados para os municípios, mas a ideia realmente é que possa, a partir desses editais, ter um conjunto de pesquisadores que possam ajudar nessas discussões e fortalecer efetivamente a governança municipal. Além disso, temos aqui, por exemplo, a democratização do ensino de robótica, que é um projeto lá da SECT, da Secretaria de Ciência e Tecnologia, que busca introduzir o ensino de robótica na rede municipal, na educação básica. Então, também, através da Gabriela, vocês podem ter mais informações sobre essa iniciativa. A cidade empreendedora, que provavelmente o doutor Albertino deverá comentar aqui, também a CEIM, que entra como parceira, enfim, ajuda nesse processo, mas eu vou deixar essa pauta para o doutor Albertino comentar com mais profundidade. A rede Sim da Juscema, a Juscema tem atuado também nesse processo de fortalecimento da abertura de empresas no âmbito municipal. O PROCON, que as unidades do Viva PROCON, que são, pela Constituição, a competência não é bem definida se é pelo Estado, se é pelo município, mas o Estado já aumentou a quantidade de PROCONs para acima de 50 unidades no Estado nos últimos anos, e a ideia realmente é continuar, né, ainda que haja dificuldades orçamentárias, tentar formas compartilhadas para que, de fato, se consiga levar isso à população lá na ponta. Quando não se consegue fazer isso, existem unidades móveis do PROCON, de forma itinerante, que atua também nesse processo de cidadania. Na área da educação existem diversos projetos, talvez seja uma das áreas mais fortes do Estado no que diz respeito a esse regime de colaboração. Eu trouxe aqui dois projetos mais recentes, um que é o Programa Mais Integral, que a ideia é levar escolas de tempo integral para a rede municipal. Então, aqui também é feito mediante acordo de cooperação, já tem um conjunto bem amplo de municípios que aderiram, e aí tem um contato do Emanuel Denner, que é a pessoa responsável aí por passar as informações mais detalhadas sobre esse projeto. O programa Mais Aprendizagem também, que atua mais na área pedagógica, então as equipes da saúde, da educação do Estado, elas vão aos municípios para ajudar na formação de profissionais da área da saúde, para capacitar diretores de escola, professores, para fazer avaliação diagnóstica em conjunto com os municípios, para que, de fato, o Estado consiga avançar em relação ao ensino em todas as áreas, em todos os níveis educacionais. Na área da segurança pública, capacitação para guardas municipais, a possibilidade de compartilhamento, doação de veículos para a guarda municipal, a parte do DETRAN também, o Departamento de Trânsito, atuando em cursos para mototaxistas, frentistas, motoboys. A gente sabe a quantidade de veículos, motocicletas que existem no interior do Estado, então é uma iniciativa também que busca fortalecer e regulamentar, ajudando os motociclistas especificamente. Também para a formação de agentes de trânsito, também tem essa iniciativa, o DETRAN itinerante, por meio dos Ciretrans principalmente, e a interiorização do DETRAN, com o objetivo de ajudar realmente o fortalecimento do trânsito municipal. Alguns municípios crescem rapidamente e antes aquilo que não era pauta municipal passa a ser, e essa questão do trânsito é uma delas. Sinalização de vias urbanas também, o trabalho com dignidade, que é a possibilidade de parcerias com os municípios para que utilizem a mão de obra carcerária na fabricação de blocos e, a partir daí, pavimentação de vias urbanas. Então, também é um projeto que tem aí como ponto o contato a Janice Quaresma. Tem na Secretaria de Trabalho também tem alguns instrumentos de cooperação para instalação de agências de trabalho,
os Cines, no caso, o plano, o apoio da CETRES, no caso, no Plano Municipal de Geração de Trabalho, Emprego e Renda. Então, a Secretaria está ajudando na formatação desses planos. É um plano que a maior parte dos municípios maranhenses ainda não dispõe, que são importantes, porque são meio de geração de renda e mesmo mais na ponta de arrecadação para o próprio município. A parte de aterro sanitário também, pela agência metropolitana, que tem um recorte territorial, por conta da agência metropolitana ser criada para a região metropolitana, mas a ideia é ajudar no transporte de resíduos sólidos. E aqui o contato do presidente, o Lívio. Para fechar, pessoal, acelerando, já sei que eu extrapolei o tempo, tem muitas iniciativas na área da saúde também, principalmente da área da vigilância sanitária, por meio também da Força Estadual de Saúde. Equipes estaduais vão aos municípios, tanto para capacitar as equipes municipais, como também para ajudar no processo de busca da população, de acompanhamento das populações em situação vulneráveis na área da saúde. Isso tem ampliado muito agora com a pandemia. Inclusive, existe um projeto específico para que esses agentes ajudem no processo de vacinação, principalmente daqueles municípios que têm mais dificuldades. E aí, para fechar, a gestão ambiental, a gente tem alguns projetos na área de gestão ambiental também, que busca beneficiar algumas famílias. Essas famílias beneficiadas, elas têm que ajudar no processo de plantio de mudas em áreas degradadas, em recuperação de nascente. Isso acontece em parceria com o município. Essas pessoas, seja através do programa Agente Jovem Ambiental, seja através desse programa Procampus, a ideia é que essas pessoas, essas famílias, elas efetivamente façam interação com as prefeituras, possam levar as demandas das prefeituras para o Estado e também possam interagir com outras instituições que também têm a responsabilidade da pauta ambiental. A fiscalização ambiental também tem sido direcionada para evitar o conflito de competências, no sentido de fortalecer todo o processo de fiscalização, monitoramento das atividades que são passíveis de licenciamento e, a partir daí, naturalmente, fortalecer a gestão ambiental municipal. Então, desculpem ter extrapolado o tempo, mas essa apresentação ela vai ficar disponível para caso vocês tenham maior interesse em conhecer essas iniciativas. Nós agradecemos ao nosso palestrante, Roberto Matos, perdão. E passamos agora diretamente ao professor doutor Fernando Sertã Merece para a fala dele. Fique à vontade, doutor Fernando. Muito obrigado. Primeiramente, podem me chamar de Fernando, tá? Professor doutor é muito formal, né? Então, eu não sou nem um pouco assim formal, tá? Podem me chamar de Fernando, mas eu agradeço a todos aí, né? Um bom dia, senhores e senhoras, né? Cumprimentando, né, o presidente, né, do TCE Maranhão, né? Dr. Washington Luiz, né, Dr. Antônio Blackout também, né, meus companheiros de painel, né, Dr. Jairo Cavalcante e Dr. Roberto Matos, né. Então, bom dia a todos e a todas. Bom, para mim, fiquei muito honrado com o convite e eu atribuo muita importância a esse contato nosso, né, para a gente fortalecer a articulação, né, interfederativa, né? E só esse convite já me fez refletir o que a gente precisa aprimorar no plano plurianual do governo federal para a gente fortalecer a atuação no Brasil como um todo, né? Porque todos nós contribuímos, né? Como, né, o Roberto Matos colocou agora, né? O secretário Roberto Matos colocou agora, né? Então, todos nós temos a nossa contribuição, né? A União, o Estado, os municípios, a sociedade civil, né? Então, temos que trabalhar em parceria, porque é assim que a gente trabalha, né? Nessa articulação interfederativa, né? Então, a gente tem que azeitar isso. Então, só esse convite já foi importante para mim, porque o que acontece? O nosso é o planejamento federal, né? Do governo federal. Mas as políticas são nacionais, elas envolvem estados, envolvem municípios,
Então, a gente também tem que ter essa preocupação que o plano sirva como um orientador para os outros entes da federação, né? Então, só o convite eu acho que já tende a contribuir, eu já vou levar essa discussão para a nossa equipe, né? Assim que pudermos aprimorar o PPA, a gente ter essa preocupação, né? O PPA federal também orientar estados e municípios, né? Nesse espírito colaborativo, né? Cooperativo, né? Eu vou colocar uma apresentação aqui também. Deixa eu compartilhar aqui. Share screen. PI desenvolvimento local. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Ok, doutor. Ok, né? Doutor. Obrigado. Bom, então, né, eu represento aqui a Subsecretaria de Planejamento Governamental, né, da SECAP, né, que é a Secretaria de Avaliação e Planejamento. Hoje nós estamos na Secretaria Especial do Tesouro e Orçamento, mas a gente tem uma atuação que vai além de Tesouro e Orçamento, né? É importante a gente frisar isso, né, que o planejamento, ele, embora essa inter-relação, né, forte, né, a gente tem que ter esse olhar também para além da questão orçamentária, né? Mas é fundamental, né, como o secretário, né, Roberto já colocou, né, essa relação fiscal e planejamento, ela é fundamental nessa integração, né? Mas o planejamento, né, ele tem um horizonte até um pouco mais amplo, né? Bom, então, começando aqui, qual é o nosso entendimento do planejamento governamental? Né? Então, a gente tem que fazer uma análise da situação, né? E considerar o aprendizado com o passado, que é fundamental, né? E pensar nos cenários do futuro também, né? E aí, a gente também definir diretrizes, objetivos estratégicos e prioridades. Essas diretrizes vão dar a direção do governo. Então, o plano dá a direção do governo, né? Quais são as nossas prioridades? Quais são os nossos objetivos estratégicos, né? E depois disso, pensar nos problemas que a gente quer resolver, os mais importantes, e as oportunidades que a gente pode aproveitar para desenvolver, né? O governo federal, o estado e o município, né? Elaborar programas com objetivos e metas, implementar o plano. Depois, é muito importante a gestão do plano, né? Porque saber se o plano está indo bem, ou se tem que fazer ajuste, né? E aí o monitoramento e a avaliação são importantes. E depois, retroalimentar. E tudo isso, a participação social é muito importante, né? Porque nós que ficamos nos gabinetes, a gente não conhece, né, toda a realidade. A gente tem que ouvir, né, os beneficiários das políticas, né? Que isso enriquece muito a nossa visão, né? Não dá para a gente ficar fechado nos gabinetes. Não, a nossa visão fica muito empobrecida. Bom, os instrumentos de planejamento do governo federal, né? Hoje o governo federal tem uma estratégia de longo prazo, né? 2020-2031, que é um decreto, né? Ele foi elaborado depois do PPA. Então, para o próximo PPA, que a gente vai ter esse norte assim, mais integrado com o longo prazo. Aqui o plano plurianual, né? Que é o plano central do governo, e ele está relacionado com os planos nacionais, os planos regionais e os planos setoriais. Esses planos devem estar alinhados, conforme estabelece a Constituição Federal. E também tem uma integração muito forte com a Lei de Diretriz Orçamentária e com a Lei Orçamentária Anual. Né? No governo federal, essa integração é muito forte, porque os mesmos programas que estão no PPA são os programas que estão no orçamento. Então, é uma integração assim, muito forte, né? Os programas do orçamento são os programas do PPA. Então, esses instrumentos são muito articulados, né? Muito integrados. Bom, e na Constituição define, né, que a lei que institui o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada, aqui eu dei o destaque, as diretrizes, objetivos e metas do governo. Ponto. Então, o PPA,
né, que é instrumento formal, que está na Constituição, o nosso grande desafio é trazer do formal para o real, dele definir as diretrizes, objetivos e metas. Já que a gente tem esse plano na Constituição, temos lei, temos decreto, né, uma forte institucionalização, temos um sistema, né, pelo menos no governo federal a gente tem um sistema de planejamento e orçamento que coordena todos os ministérios, né? Então, o nosso grande desafio é torná-lo a referência principal de governo, né? E, para isso, ele também tem que se adaptar, né? O plano tem que ter flexibilidade, né? Que também é um grande desafio para a gente, né? Mas, para a gente, o PPA é o plano central do governo. E esse é o nosso desafio. Da realidade é isso, né? Lá estejam as diretrizes, objetivos e metas do governo. Bom, aí uns exemplos do governo federal... as diretrizes, nós temos 19 diretrizes hoje, né? Que são a camada estratégica do PPA, vamos dizer assim. E aí, essas diretrizes, elas definem a orientação do governo, né? Então, o governo que chega, o governo eleito, tem a sua visão de mundo, né? Cabe a nós, técnicos, implementar a visão do governo que foi eleito, né? Então, o governo que chega tem a sua visão. E aqui eu peguei alguns exemplos. E aí, nas diretrizes, a gente vê que tem novas diretrizes e diretrizes que perpassam outros governos, né? Então, eu dei um destaque aqui. Este governo tem um viés muito forte de redução da ingerência do Estado na economia, né? Até por conta, acho que, do nosso ministro, né, Paulo Guedes, né? Tem essa visão, né? Ele tem essa visão de fortalecer o setor privado, né? Mas isso depende do governo, né? Tem governo que é diferente, né? Então, isso vai estar refletido no PPA. E já tem diretrizes também que perpassam vários governos, né? Como combate à fome, à miséria e às desigualdades sociais. Essa já vem de outros governos, né? Outra diretriz do novo governo, ampliação do investimento privado em infraestrutura, né? Então, são diretrizes deste governo, mas só que é aquilo, as políticas públicas, o governo, quando chega, as políticas públicas já estão em andamento, né? O grosso das políticas públicas já estão em andamento. Muitas delas são despesas obrigatórias, são despesas que têm uma lei por trás, que para você mudar essa despesa, você tem que ter uma lei nova. Então, né, então muitas despesas, muitas políticas públicas, elas já vêm do passado, né? Quando o governo novo chega, já tem várias e políticas muito importantes, né? Porque o grosso das políticas que estão nos orçamentos do governo são muito importantes, né? Porque os recursos são escassos e as necessidades são muitas. Então, cabem ali, né, normalmente cabem as mais relevantes, né? As que são essenciais. Bom, e aí no PPA federal também, só para dar um panorama rápido, né? Nós hoje temos 70 programas finalísticos, né? E esses programas, essa é a camada legal do plano. O programa tem um objetivo e uma meta. E aí nós detalhamos o plano numa camada gerencial para ganhar mais flexibilidade, né? Isso foi uma opção desse PPA, desse modelo de PPA. Porque cada PPA a gente pode fazer um modelo novo, né? Isso não é muito bom, porque a gente perde muito tempo focando no modelo e esquecendo do conteúdo do plano, mas, às vezes, a gente tem que corrigir rumos, né? Então, né? E este governo, né? Eu ainda não estava lá na Secretaria de Planejamento, ele entendeu que precisava mudar o modelo do PPA, né? Então foi mudado. E aí a gente, né, dá sequência ao trabalho, né, feito, né? O princípio da continuidade do serviço público. E também, então, na camada legal são 70 programas e esses são detalhados em 323 resultados intermediários, que são produtos ou resultados de ações governamentais que contribuem para o resultado final do programa. Então, eles são detalhados, é um detalhamento do PPA. E, então, o PPA federal envolve todas as áreas de governo, tem política para todas as áreas, né? Foram construídos com base em oficinas de modelo lógico, ou seja, o que é esse modelo lógico? Você define um problema, você define um objetivo e você define as ações que vão combater aquele problema, vão enfrentar aquele problema, ou então as ações que vão
aproveitar aquela oportunidade. Então, é uma lógica de atuação. Então, né, foi desenvolvido com base nessas oficinas, né, para os 70 programas foram construídos, né, o grosso dos 70, tiveram algumas exceções, mas o grosso foi construído com base nessa oficina de modelo lógico, né? Então é isso, o modelo lógico é basicamente isso. Qual é o problema que eu quero enfrentar? Quais são as ações que eu preciso? Então, um problema a enfrentar precisa, às vezes, 5 ações. Então, defino quais são as ações. E esses programas são voltados, então, para resolver problemas ou aproveitar oportunidades. E aqui nesse link eu coloquei o nosso relatório do PPA, né, detalhado, né? Ele é detalhado na camada gerencial também. Então, aqui tem todos os programas, as metas e os resultados intermediários, né? Eu já adianto que nós vamos ter que aprimorar, tá, esse plano plurianual, né? Ele é fruto de um aprimoramento contínuo. Todo ano nós fazemos uma revisão ordinária. Então, é o momento que a gente tem para a gente tentar melhorar o plano, né? Porque eu ainda vejo espaço para a gente, né, melhorar, né, esse plano, né? Mas é aquilo, né? Nós, como gestores públicos, sabemos, a gente tem várias restrições. Esse é o melhor plano que a gente consegue, dado esse prazo de tempo que a gente tem. Tudo tem prazo, né? Vocês vão ter que entregar um PPA daqui a pouco. A gente também teve, a gente tem os prazos de revisão, a gente tem as recomendações dos órgãos de controle. Então, esse é o melhor produto que a gente conseguiu entregar nesse prazo, né? Então, a gente fala, então a gente tem que ter um trabalho de aprimoramento contínuo com essas revisões anuais. Bom, e aí aqui também tem até os investimentos prioritários do PPA, que são 30 empreendimentos. Como vocês vão ver à frente, nós temos 2 grandes prioridades no PPA hoje. Eu diria 3. Uma são aquelas despesas obrigatórias que a gente tem que honrar lá no orçamento. A segunda são 30 projetos prioritários de investimento, que são projetos que foram iniciados em outros governos, projetos muito grandes, né, que, em média, que vêm lá de 2010. Então, o governo atual, eu entendi que acertadamente identificou esses projetos como prioritários, porque tem que acabar esse projeto, né? Não adianta começar outros projetos se você tem vários projetos em aberto, né? Isso não pode acontecer. Tem que ser um de cada vez, senão não tem dinheiro para todo mundo. Então, o objetivo, o governo falou, olha, vamos acabar com esses primeiro, então esses são prioritários. E depois a gente toca o restante, né? Então, até esses prioritários vieram de governos anteriores, né? E os governos anteriores também deixaram muitos projetos em andamento, né? Muitas obras, né? Algumas paralisadas, né? Então, o que acontece? Então, o governo atual também tem essa marra, que ele tem que dar conta daquelas obras que já foram iniciadas, daqueles projetos que já foram iniciados. Não dá para parar um projeto no meio, né? O quanto que já foi gasto ali, né? Então, a gente está falando desses 30 projetos, a gente está falando de projetos muito grandes, né? Estamos falando de projetos muito importantes, estamos falando da transposição do São Francisco, estamos falando do submarino nuclear, desenvolvimento de caças da defesa, projeto Sirius, né, de um acelerador de partícula, que é a infraestrutura de ciência e tecnologia mais avançada, uma das mais avançadas do mundo, que fica lá em Campinas, né, que bota a gente na ponta da pesquisa, né? Tem aquele complexo de produção de vacinas lá na Fiocruz. Então, tem programas muito importantes, né? E ferrovia, 10 ferrovia, né, de integração oeste-leste, a FIOL, tem 10 rodovias importantes, ou seja, são projetos antigos que tem que caminhar para a continuidade deles. Bom, mas eu vou adiantar aqui um pouquinho. Aqui é o exemplo de um programa, né? E que possivelmente se aplica ao Maranhão, né, pela questão indígena, né, uma parte de sua região, né, tem aldeias indígenas, né? Então, né, é um programa da FUNAI, então esse é só um exemplo, tá? Então, né, o programa é Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas, né? Então, promover e proteger os direitos sociais e culturais dos povos indígenas. Meta, atender 100% das terras indígenas com projetos da FUNAI. E aqui está o detalhamento, são projetos, né, de gestão sustentável dos recursos naturais, projetos de proteção territorial, projetos de direção dos povos isolados, né, projeto de cidadania. Então, é só um exemplo, tá? De um programa federal. Esse é um dos 70 programas, tá? E ele tem metas, todos esses resultados intermediários têm metas.
Bom, aqui eu já falei, né, da questão de uma das prioridades. A outra prioridade que faltou falar e que é fundamental, e nós tivemos um trabalho muito importante nisso, foi a definição da agenda transversal e multissetorial da primeira infância. E o nosso objetivo é que essa agenda sirva de referência para estados e municípios também, para a gente, em parceria, né, executar essa agenda da primeira infância, né, porque, né, dizem lá os estudiosos, né, que é uma janela de oportunidade investir na primeira infância, né, até os 6 anos de idade. Então, o investimento, que eu digo, né, em alimentação, né, saúde, proteção contra a violência, né, direitos humanos, né, educação nessa faixa etária, né, o investimento nessa faixa etária, o retorno é maior do que nas outras faixas etárias. Então, é uma prioridade do PPA, e ontem nós, com uma felicidade muito grande, nós conseguimos editar o decreto que regulamenta a agenda da primeira infância. E nós coordenamos esse processo, nós da Subsecretaria de Planejamento Governamental, né, do Ministério da Economia, porque abrange ações de vários ministérios. Então, como coordenadores do PPA, a gente coordenou essa agenda. Então, tem 85 ações voltadas à primeira infância, para serem implementadas por governo federal, estado, município e sociedade civil. Então, agora o trabalho agora é implementar essa agenda, né? E a gente bebeu, né, em estudos anteriores, né, né, dos especialistas, né, passamos para os ministérios, né, contribuírem, né? Então, foi uma agenda bem interessante. E hoje eu estaria num evento muito importante também, que é um evento do Pacto Nacional pela Primeira Infância, né, que está lá o ministro Fux, o ministro Paulo Guedes, a deputada Leandre, né, que é a presidente da Frente Parlamentar Mista para a Primeira Infância, né? Então, estaríamos lá anunciando esse decreto lá, né? Mas eu falei, não, então, secretário, o senhor vai para o outro evento, que eu vou para o evento do TCE do Maranhão, que também é muito importante para a gente, essa articulação interfederativa. Bom, então, depois da elaboração do plano, a gente tem a gestão, que é a implementação, o monitoramento, a avaliação e a revisão, porque o plano, o papel não é nada, a gente tem que implementar o plano, né? Bom, e aí partindo para os PPAs municipais, né? Então, o que a gente sugere, né? Uma análise da situação socioeconômica e ambiental do município, definir os principais problemas, identificar as oportunidades, inclusive mediante apoio, né, dos outros entes, né, colaboração interfederativa, definir as diretrizes, objetivos e metas, né, e contar com a participação social, né, que é muito importante envolver os beneficiários das políticas. Bom, então, aí eu pensei, né, entrando agora mesmo, né, no centro da nossa encomenda, né, qual é a referência que eu teria para, né, tentar mapear alguns programas federais, né, que possam, né, servir de oportunidade, né, para os municípios, né? Então, eu vi essas referências aqui, no nosso PPA, né, em especial não, mas eu queria só dar um destaque para esse programa de desenvolvimento regional, territorial e urbano, né? Mas agora é muito importante, porque o que acontece? A colaboração do governo federal com os outros entes, ela é pelos planos setoriais, né? Então, é pela área da saúde, é pela área da educação, pela área da justiça e segurança pública, pela área da cidadania, né, do desenvolvimento social. Então, é por aí, né, pela área da agricultura, né, a agricultura familiar. Então, é por aí que a política é executada, né? Então, a gente vai ter que ir nos outros programas para ver quais são as oportunidades. Mas aqui, esse é um programa, né, que busca essa articulação interfederativa, né? Bom, além disso, né, eu bebi um pouco na PNDR, né, que é a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, né, que é um decreto. Bebi um pouco também no Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste, e aqui eu vou trazer também o Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia. Vou só lançar aqui essa ideia, né, de também se observar o Plano Regional de Desenvolvimento da Amazônia, né, porque o Maranhão tem essa característica, né, dele ser abrangido pelas duas, né, as duas regiões, né?
Então, né, eu trouxe só essa referência aqui. Bom, aquele programa lá do PPA, então, qual é o objetivo dele, né? O objetivo é estimular o desenvolvimento de territórios, cidades e regiões, ampliando a estruturação produtiva e urbana e a provisão de serviços públicos para a redução das desigualdades socioeconômicas em múltiplas escalas. Então, ele é um programa de desenvolvimento regional, né? Meta, concluir 1.828 empreendimentos no âmbito do desenvolvimento regional e urbano. Então, é concluir os projetos que já estão, né, em andamento. Essa é uma meta importante, porque você conclui aquilo que começou, né? Os resultados intermediários, que é aquele detalhamento, né? Então, a gente tem o polo de estratégia das rotas da integração nacional, né, que são arranjos produtivos locais, tem os polos de agricultura irrigada, tem as estruturas urbanas implantadas nos territórios, cidades e regiões, tem sistemas implantados de reuso das águas residuárias para irrigação, e temos esse aqui que é muito importante, né? Capacitação continuada para o fortalecimento do desenvolvimento regional e urbano, né? Então, para a gente favorecer essa articulação. Então, só frisando, esse é um programa só de mais de coordenação da integração regional, né? Mas os planos plurianuais, os programas do plano plurianual que contribuem para os municípios, assim vamos dizer, são os planos setoriais, né? Nas áreas de saúde, educação, né? Então teria que ir em cada um desses, né? Aí peguei os objetivos da PNDR, né, para mapear, né? Então seria promover a convergência dos níveis de desenvolvimento e qualidade de vida inter e intra-regiões brasileiras e a equidade de acesso a oportunidades. Além disso, né, desenvolver a rede policêntrica de cidades, né, em apoio à desconcentração e interiorização do desenvolvimento, considerando as especificidades de cada região. Então, é partir para aquelas cidades intermediárias, para desconcentrar os grandes centros, né, e todos os seus problemas, né, que essa concentração traz. Então, o objetivo é interiorizar o desenvolvimento, né, visando o quê? Estimular ganhos de produtividade e aumento de competitividade, né? E aqui muito importante também, que é fomentar a agregação de valor e a diversificação econômica, né, em cadeias produtivas estratégicas para o desenvolvimento regional. Então, essa questão da agregação de valor, ela é fundamental, porque é aí que está o desenvolvimento, né, econômico, né? Aí que está a renda, a geração de renda, porque aí você pode pagar salários melhores, você tem uma lucratividade melhor, pode fazer investimentos. Então, o desenvolvimento econômico é isso, é agregar valor, né? Então, a gente tem que ter sempre isso em mente, né? Agora, bebendo no Plano Regional de Desenvolvimento do Nordeste, né? Então, a inovação é um eixo condutor do plano, né? Aí tem essa questão do paradigma analógico, né? Sair do analógico para o digital. Essa questão das TICs, né? A questão do desenvolvimento das telecomunicações, né? Então, aí, o que acontece? Algumas profissões vão acabar e outras vão emergir. Então, a gente tem que estar muito atento a essa questão do mundo do trabalho, né? E para isso é fundamental a educação, né? Porque ela é a base, né, da mudança, né, nessas dimensões, né, econômica, social e cultural, né? Só que isso leva, no mínimo, uma geração, ou seja, os dirigentes, os prefeitos, né, os governadores e o presidente têm que ter esse olhar de estadista, né, para o longo prazo, saber que esses investimentos vão ser colhidos lá na frente, né? A Coreia do Sul tem investido em educação há 40, 50 anos, está colhendo os frutos, né? Aliás, já há algum tempo, né? Uns 30 anos que eles colhem os frutos, né? Mas isso aí leva 10 anos, 20 anos, né? Então, mas é fundamental, né, ter esse olhar na educação, né? Questão da revolução da biologia e da genética, né? Questão da biodiversidade, né? E aí eu pensei nessa questão, né, amazônica do Maranhão, né? A questão das cidades intermediárias, né? Ou seja, um Nordeste, né, mais urbano e policêntrico, deve ser reforçado para dialogar com o rural, né? Então tem que ter esse link, né? Um ajudando o outro, né? O rural ajudando o urbano e o urbano ajudando o desenvolvimento do rural. E isso passando por essas redes de cidade, né, policêntricas, né? E aí uma infraestrutura deve ter prioridade central hoje, que é a infraestrutura de comunicação, né? A questão dos dados, né? A gente está vendo agora na pandemia, né? As crianças, para terem acesso, né, às aulas, né, precisa da conectividade, né? A troca de informações,
né? Então, até saúde, essa questão da telemedicina. Então, tudo hoje, né, essa infraestrutura hoje é a central, comunicações, né? Bom, e os eixos da PR do plano, né, são esses eixos aqui: inovação, educação e desenvolvimento de capacidades humanas, dinamização e diversificação produtiva, desenvolvimento social e urbano, segurança hídrica e conservação ambiental e desenvolvimento institucional. Então, vou passar rapidinho em algumas coisas que eu mapeei, né? Então, nessa questão do estímulo à inovação nas empresas, com utilização intensiva de conhecimento para o aumento da produtividade e agregação de valor, então o governo federal pode apoiar com várias iniciativas, né? Ensino superior e tecnológico, né? Poxa, o Maranhão tem vários campos, né, do ensino superior, né, e tecnológico também. Então, tem que colocar essas instituições, dar a diretriz, né? Eu tenho certeza que elas já têm essa diretriz, né, para contribuir para o desenvolvimento do Estado, né? Eu tenho certeza que ele já tem esse norte, mas nunca é demais a gente reforçar essa integração da atuação federal para apoiar estados e municípios, né? Então, é lá que a ciência e tecnologia é desenvolvida, né? A educação profissional e tecnológica, né? Então, também a questão da formação de recursos humanos em ciência e tecnologia, né? Ter mestres, doutores, professores, né? Ter a integração com a empresa, com as empresas também é muito importante, né? Então, eles têm que, né? Essas instituições têm que estar antenadas às necessidades regionais e locais, né? Mas são políticas federais, né? Tem de desonerações tributárias para pesquisa e desenvolvimento, programa de aceleração de startups, né? Tem essa questão também de implantação de redes digitais, de telecomunicação, né? Cidades digitais. E aí o governo federal tem esse programa, que inclusive é um programa prioritário, né? Que é o projeto Norte e Nordeste Conectados, que banda larga, né? Disseminar a banda larga, né, no território, né? E aqui, no caso, especificamente no Norte e no Nordeste, né? Então, gente, isso aqui são algumas políticas que eu aventei, mas para quem tiver interesse, tem que partir para as políticas dos ministérios. Tem os sites dos ministérios, acho que são os melhores locais. O plano plurianual é uma referência importante, mas lá não tem tudo. Lá tem a grande maioria, mas pode ter escapado algumas coisas que nos sites dos ministérios tem. Então, a minha sugestão é o seguinte: quer contar com apoio federal? Entre nos sites dos ministérios, né? Desenvolva. Agora, antes disso, tem que desenvolver uma capacitação dos municípios para poder saber como acessar essas políticas, né? Então, a minha dica é o seguinte: entrar no site do Ministério. Preciso de um apoio na agricultura familiar. Entrar no site do MAPA. Preciso de um apoio na educação. Entrar no site da educação e saber como que é esse caminho, né? E aí também tem a questão do Estado também, né? A parceria pode ser com o Estado também, né? Que aí fica, né, mais forte né, a cooperação. Bom, no eixo da educação, tem a questão de orientar os cursos da matriz curricular às necessidades da região, né, e dos arranjos produtivos locais. Então, as universidades, os ensinos técnicos, né, e tecnológicos, né, dá esse olhar regional, né? E aí é muito importante, gente, cursos de gestão pública, para formar gestores públicos para poder executar as políticas públicas. Então, qual é a minha sugestão? Os municípios, né, o Estado, demandarem dessas instituições, já deve fazer, né? Mas eu posso estar chovendo no molhado. Mas é importante demandar dessas instituições cursos voltados às necessidades locais, né? Então, por aí. A questão de jovens e adultos, né? De articular isso com a educação profissional, né? Porque, né, a gente está com, né, esses jovens, né, o desemprego na juventude é muito grande, a gente tem aqueles jovens nem, né? Jovens que nem estudam, nem trabalham, né? Então, a gente tem que qualificar esses jovens para, né, eles estarem aptos a, quando surgirem as oportunidades, a gente ter uma produtividade maior, né? Para a gente desenvolver, né, o nosso país, né? Questão de outra política do governo federal, fomenta a criação de startups, né? Aí, no caso, também eu peguei lá do plano do Nordeste, né? A questão de fomentar as startups dentro da educação profissional, né?
com o objetivo de disseminar a cultura empreendedora, né, no ensino formal, né? Aquela política fundamental, instalação de acesso à banda larga, na internet de banda larga nas instituições de ensino fundamental. Hoje isso é central, né? Para as crianças terem acesso, né? Tá certo que nós estamos num período de pandemia, né? Mas né, isso tende a acabar, mas as crianças vão precisar continuar acessando os dados, fazer pesquisas. Então, vai continuar tão importante quanto, né? Porque é por aqui que a gente acessa os dados, o conhecimento, por essa infraestrutura de comunicação. Então, isso é o central hoje, infraestrutura de comunicação, para troca de conhecimentos, né? E aí o governo federal pode apoiar como? Tem os programas do MEC, né? Educação infantil, né? Tem aquela questão da construção de escolas, né? Tá certo que a gente sabe que construção não resolve tudo, depois tem que pagar os professores, essas coisas todas, né? Mas tem o programa de alimentação escolar, tem o programa de transporte escolar para apoiar, né? Outras políticas, banda larga nas escolas, né? Então, é um programa do Ministério da Educação, né? Formação de professores, fundamental, né? O governo federal tem programa de formação de professores. Transporte escolar, água na escola, também, que é um programa, né, para você levar água para aquelas escolas que não têm água. Um pouco tempo atrás, muitas escolas não tinham água. Isso já deve ter diminuído muito esse problema por conta desse programa, né, do governo federal, que é via repasse de dinheiro direto para a escola, para fazer pequenas obras de infraestrutura, né? E, além disso, a educação profissional e tecnológica e ensino superior, que a gente tem que conectar, né, esses doutores, vamos dizer assim, para resolver os problemas da nossa sociedade, né? A gente tem que demandar, né, que estejam alinhados, né, integrados ao nosso objetivo de resolver os problemas regionais e locais, né, e nacionais também. Então, tem que ter essa integração. E é central, gente, porque é aqui que está o conhecimento, aqui que está a inovação, aqui que está o apoio às empresas, né? Então, e aqui que está a chave do desenvolvimento do século XXI, que é conhecimento. Sem conhecimento, no século XXI, está fora, né? Então, a gente tem que fazer esse esforço, a educação básica é central, mas a profissional e a superior também são fundamentais. Então, não há que se fazer uma distinção de importâncias, né? Mas, né, tudo começa na educação básica, né? Como o próprio nome já diz, é a base. As outras vêm na sequência. Se não tiver a base, as outras não prosperam, né? Questão também importante, dinamização. Já estou acabando, tá, gente? Mais uns 2 minutinhos, eu acho que acabo. 2, 3 minutos. Ou talvez 5 no máximo. Mas dinamização e diversificação naquele eixo ainda, né? De dinamização e diversificação produtiva. Então, a questão da agricultura familiar, que é muito importante, né? Muito importante no Nordeste, a agricultura familiar. Então, políticas do governo federal, assistência técnica, crédito rural, comercialização. Gente, pode ser que alguma dessas políticas não estejam a pleno vapor agora, né? Porque o que acontece? O governo está com uma restrição fiscal forte, né? Elas podem estar, né? Mas eu acho que os municípios, o Estado, tem que demandar essas políticas, né? Tem que demandar e tentar ver onde estão as oportunidades, né? E hoje pode não estar a todo vapor, mas pode ser que amanhã, né, daqui a, né, ano que vem, né, ela esteja a pleno vapor. Mas eu elenquei todas que estão vigorando a todo vapor ou já estiveram antes, né? Eu elenquei todas, né? Mas aí sugiro que entrem nos sites dos ministérios. Então, né, certificação de produtos da agricultura familiar com vista a valorizar o produto, ou seja, agregar valor, né? Você botar ali, né? Olha, esse produto é produto da agricultura familiar, né? Esse produto foi inspecionado pela fiscalização sanitária, né? Tudo isso é importante para agregar valor, né? Aí também uma oportunidade, acesso ao mercado interno e externo. E aí nós vamos precisar daquela integração rural com cidade média, cidade intermediária, porque na cidade você pode desenvolver as competências para fazer esse intercâmbio com o exterior, né, que não é uma coisa simples para o rural nunca vai acionar o mercado diretamente. Então, ele tem que ter alguém que preste esse serviço de intermediar essa exportação,
né, para agregar valor, dar diretrizes, olha, faz assim que aí você vai ter mercado na Europa, mercado na China, mercado na Índia, mercado nos Estados Unidos. Então, é a cidade se integrando ao rural para a agregação de valor, para o desenvolvimento, né? Então, e aí essas cidades intermediárias, né, os seus polos lá com aqueles municípios rurais ao seu redor, né? E as cidades também, as cidades intermediárias também trocando informações, né? Fomentar o cooperativismo e o associativismo também, porque muitas vezes um produtor rural não consegue, né, dar vazão a acessar os mercados, precisa do cooperativismo e do associativismo. Programa de aquisição de alimentos, né, o PAA, né, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar também podem auxiliar o produtor rural, né, comprando os alimentos, né? Infraestrutura rural para escoar a produção, né? Agroindústrias, né? Desenvolver agroindústrias da agricultura familiar, né? Pode ser também de agroindústria grande, não tem problema nenhum, a gente não tem preconceito. Agora, o importante é agregar valor, né? É agregar valor. Então, a agroindústria, você já agrega valor, você pega o agro e bota a indústria em cima. Então, isso é uma agregação de valor, né? Promover a agroecologia e a agricultura de baixo carbono. O governo federal tem políticas para a agricultura de baixo carbono, né? Isso tudo gera valor, gente. Isso gera valor, né? Para o mercado, principalmente o mercado internacional, né? Aqui a questão da cobertura da vegetação nativa, né? Pagamento de serviços ambientais. Às vezes, para você manter a floresta em pé, você pode obter recurso. O governo federal tem uma política dessa, ainda está no início, né? De você pagar o agricultor para o proprietário daquela região que tem floresta, para ele não desmatar. O serviço ambiental dele é deixar a floresta em pé, né? Esse é capturar carbono, né? Capturar carbono. Então, esse é o serviço que ele presta. Então, é uma política pública que já teve o Bolsa Verde, né, em momentos anteriores, né? Agora tem um programa piloto lá do Ministério do Meio Ambiente, é piloto ainda, né, para a região amazônica, que paga por serviços ambientais, né? Mas ainda é piloto, mas a tendência, né, se Deus quiser, é prosperar, né? E também garantir o direito à terra a comunidades tradicionais, né, quilombolas, povos indígenas e atingidos por barragens. Bom, além disso, né, aqui só para terminar aqui eu coloquei outras questões, né, que também questão de indústria de biofármacos, né, bioinseticidas, biomateriais, né, atrair centros de pesquisas para essas políticas, né? Deixa eu ver aqui, acho que alguém está mandando uma mensagem aqui. Deixa eu passar aqui. Desenvolvimento social e urbano. Então, outras políticas fundamentais do governo federal. Atenção primária à saúde, né? A questão do programa Mais Médicos, um impacto muito grande, né? E agora tem um Médicos pelo Brasil, né? Mudou o governo, mudou o nome, mudou um pouco o programa, né? Mas é fundamental esse programa, o impacto é muito grande, né? Você vai na casa das pessoas e essas pessoas são tratadas em casa, deixam de ir para os hospitais, né? Aliviam a carga nos hospitais. É fantástico esse programa, né? Outra questão, em primeira infância, né? Primeira infância, como eu falei para vocês, tem essa agenda hoje desse decreto, né? Depois eu peço que vocês vejam esse decreto. O decreto foi editado ontem, 10.770, que institui a agenda transversal e multissetorial da primeira infância. Ela é muito importante. Além disso, né, tem questão de prontuário eletrônico, né? É uma política do governo também, né? Telemedicina, promover um estilo de vida saudável, que isso gera impacto na saúde, né? O esporte e a saúde, o lazer e a saúde juntos, né? Além disso, né, política para a terceira idade, tem a farmácia popular, academia da saúde, então é ver como é que acessa esses programas, né? Ampliação de habitação de interesse social, tem Minha Casa Minha Vida, agora é o Casa Verde e Amarela. A questão, eu negritei aqui, ampliar a rede de saneamento básico e fornecimento de água, porque eu vi que esse é um problema muito grave no Maranhão. Então, né, não só no Maranhão, né, o país como um todo tem esse problema, né? Mas o Maranhão também tem, né? Então, é uma coisa, é um alerta, né? É um problema nacional, mas o Maranhão também, né? Isso é bem grave, pelo que eu vi pelos dados, né? Mobilidade urbana, né? Aí, o último slide, desenvolvimento institucional, capacitar os gestores e os servidores públicos estaduais e municipais, né?
implantar quadro de servidores públicos, né, para ter perenidade na atuação do governo, profissionalização, né, dos gestores públicos, né, associar os municípios, né, para juntar forças, né, consórcios públicos, né, e tudo isso em vista para fortalecer as parcerias né, entre os entes. Pessoal, é isso que eu quis dizer. Desculpe aí se eu ultrapassei o tempo aí. Muito obrigado. Eu vou descompartilhar. Nós agradecemos. Aqui. Deixa eu de compartilhar. Stop share. Nós agradecemos ao Fernando Merece pela participação e, devido à avançada hora, passamos a palavra, devolvemos a palavra imediatamente para o chefe de cerimônia do nosso evento e agradecemos a participação dos nossos convidados, do Roberto Matos também.